Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, um inscrito aqui do canal, há 5 dias atrás, relatou, no pequeno resumo, o seu dilema. Eu vou ler para vocês aqui o que ele falou. Graça e paz, pastor, só que eu não sou pastor, tá, meu amado? Todos nós somos irmãos em Cristo. Um ensina o outro aqui. Aqui ninguém é melhor, mais sábio que ninguém. Então vamos lá. O que mais quero é crer na palavra. Então por aí a gente já nota o interesse desse rapaz. Ou desse senhor, não sei. E entender a palavra nesta direção. Ele diz na direção do primeiro casamento, se isso aí realmente é o correto. Pois está sendo em lágrimas que estou buscando uma direção através da Igreja de Cristo, pois sozinho não estou conseguindo nem orar a Deus. Então, essa pessoa está desabafando, está confessando que ele não está conseguindo sozinho fazer isso, mas porém ele quer conhecer a verdade. Ele dá para se notar nele que ele não está seguindo doutrinas humanas, ele quer realmente tomar a decisão certa. Isso não deixa de ser sofredor. Eu e minha atual esposa nos casamos quando nos conhecemos a Cristo há 14 anos atrás. Eu e minha atual esposa nos casamos quando conhecemos a Cristo há 14 anos atrás. E naquele momento, novos na fé, recém-convertidos, e mesmo eu me baseando em Mateus 5, 3, 2 e 19, 9, eu vou ler para vocês aqui, Mateus capítulo 5, versículo 32. Ele falou que mesmo se baseando nesses capítulos e esses versículos. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. E ele falou também que em Mateus 19, 9. Então vamos ler aqui Mateus 19, 9. Tudo que ele se baseou nesses dois versículos. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então esse jovem, esse senhor, ele se baseou nesses dois versículos. Aí ele colocou entre parênteses: pois eu fui traído, onde ela se deitou com o meu amigo, vírgula, fecha parênteses, vírgula, estou em adultério e fazendo da minha esposa adúltera também. Bom, o que eu entendi até aqui, que ele era casado, né? Porque ele fala de uma atual esposa. Se ele fala da atual esposa, é que aquela anterior ele era casado. Então vamos compreender dessa forma. Se ele já foi casado, mas ela traiu ele, e ele se baseia nesses dois versículos, Mateus 5, 3, 2 e Mateus 19, 9, que isso dá respaldo para ele ficar com essa atual esposa, porque ela adulterou a primeira. E ele não está falando isso com arrogância. Ele está realmente buscando o entendimento correto. Aí ele colocou assim, nós éramos ignorantes acerca disto. Éramos. Quando nos juntamos no ano de 2009. Então eles se juntaram em 2009. E mesmo quando nos casamos em cartório e diante da igreja, então depois eles casaram, diante da igreja, e celebrado por um pastor em 2009, então ele contraiu um segundo matrimônio, celebrado por um pastor que deu respaldo a ele se casarem de novo, diante desses dois versículos, Mateus 5, Mateus 5, versículo 32 e Mateus 19, versículo 9. Esse pastor deu respaldo para ele se casar de novo porque a primeira esposa dele adulterou com ele. Repetindo, nós éramos ignorantes acerca disto,
tudo quando nos juntamos no ano de 2009. E mesmo quando nos casamos em cartório e diante da igreja, e celebrado por um pastor em 2009. Como eu iria saber sobre a raiz da palavra de algo que parece claro para um novo convertido? Então, o que ele quis dizer aqui? Como ele era um novo convertido, quando esse pastor atestou o segundo casamento dele diante desses dois capítulos, diante desses dois versículos de Mateus, ele era um novo convertido, e isso para ele naquela época parecia claro. A minha primeira esposa adulterou, e eu tenho, diante do meu pastor, ele falou que eu posso me casar de novo com outra pessoa. Aquilo para ele, na época que ele era um novo convertido, aquilo parecia super justo, super certo. Aí ele fala assim, ó, o que eu faço agora? Deixo esposa e filha para voltar aos braços de uma adúltera do passado, realizando um novo divórcio, agora com a minha atual esposa? Olha só, meus amados, ele está vivendo bem com essa atual esposa, segundo aparenta aqui. Formou uma nova família, tem um filho com essa atual esposa. E dá para se ver que, provavelmente, a gente não pode afirmar, parece aqui, que ele ainda tem uma mágoa do adultério do passado dessa esposa, a primeira. Tanto é que ele fala assim, ó, deixo esposa e filha para voltar aos braços de uma adúltera do passado. Como bem ele disse, né? Passado. Realizando um novo divórcio, agora com a minha atual esposa. Amados, nós sabemos que existe, até desse pastor Marcos Granconato, que eu gosto muito, que é um grande teólogo, que ali tem um outro teólogo que assisti no programa Vejam Só, um debate, que Thomas Tronco, o nome desse teólogo, ele afirmando realmente o que está na Bíblia, a gente não pode abrir exceções, que segundo palavras desse Thomas Tronco, ele falando, se você se divorciar e casar com outra pessoa, independente do que possa ter acontecido, você vai entrar em adultério com outra pessoa. Então, a única coisa que nos atesta a casar com uma outra pessoa era a morte do primeiro cônjuge. E isso o Thomas Tronco falou nesse debate. E nisso, no debate, tinha um outro teólogo debatendo com ele que falou que podia, que ele não achava justo. E Thomas Tronco, sabiamente, falou, mas vem cá, a Bíblia não está falando o que o ser humano vai achar justo ou não diante da justiça dos homens. É o que está na Bíblia. E concordo realmente com Thomas Tronco. Isso está na Bíblia. A justiça de Deus que prevalece, não a dos homens. Mas só que no final do programa, até o apresentador do programa, pastor Eber, falou assim, e se chegar alguém em sua igreja, Thomas Tronco, já divorciado e casado com a outra pessoa, o que você falaria? Esse pastor Thomas Tronco falou, não, mas aí eu não vou obrigar a pessoa a se divorciar de novo do segundo casamento, obrigando ele a errar novamente. Aí o apresentador, quer dizer que as pessoas que estão em sua igreja, elas não podem se divorciar e casar com o outro. Independente se houve adultério, não podem. Mas se chegar um divorciado na tua igreja, casado com o outro, na segunda aliança, eles têm que permanecer nessa segunda aliança? Até o apresentador achou isso absurdo. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? É que vocês têm que estudar essa doutrina. Vocês não têm que acreditar no que Thomas Tronco, Granconato, Augusto Nicodemos, Lamartine Pozella, Augusto, pastor Antônio Júnior, Paulo Júnior. Vocês não têm que acreditar em nada que essas pessoas estão falando. Vocês têm que colocar todo mundo à prova. Vocês têm que acreditar somente em Deus, estudar essa doutrina. Esse rapaz aqui falou que ele era católico. Católico? Deixa eu até ver aqui de novo. É porque eu vi aqui uns outros comentários dele. Eu posso estar confundindo aqui as pessoas. Mas ele teve anos e anos diante da igreja e não estuda a sã doutrina. Aí pega uma coisa mastigadinha de um, convence. Aí pega outra coisa mastigadinha de outro, convence. Fica sendo jogado para um lado, para o outro, por todo tipo de doutrina, meus amados. Então, ele pergunta, realizo um novo divórcio agora com a minha atual esposa? Amados, eu
Não estou aqui para falar quem deve se divorciar ou não. João Batista perdeu a sua cabeça justamente para falar que realmente Herodes devia se divorciar daquela atual esposa dele, Herodias, porque ela era esposa do seu irmão Filipe. Eles estavam vivendo um adultério. E é claro, quando a gente fala isso para a pessoa, isso dói. Umas pessoas ficam até com ódio da gente. Ah, vocês estão colocando jugo demasiado, meus amados. A palavra de Deus não muda. Nós mudamos. Passam-se os anos, centenas de anos, milênios, a palavra de Deus continua a mesma coisa. Hoje nós vivemos no evangelho, não é mais teocêntrico, é antropocêntrico. O que é antropocêntrico? É que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem que se adequar ao homem, tem que ser agradável ao homem, e não o homem tem que se adequar a Deus, não o homem tem que se adequar à Bíblia Sagrada. O nosso corpo é nossas regras. Não, mas a palavra de Deus diz que o nosso corpo, regras de Deus, e não nosso corpo, nossas regras. Por isso que o evangelho hoje está deturpado, pois chegará um dia em que não suportarão a sã doutrina, sentindo comichões nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Ah, vou escutar aquele teólogo que ele fala que eu posso continuar no meu segundo casamento. Vou escutar aquele pastor. Não, mas vocês estão entendendo? Para os seus próprios deleites. Então, meus amados, vamos estudar essa doutrina. Vocês não têm que acreditar que só porque eu vou abrir a boca aqui e falar, não, vocês têm que se divorciar da segunda aliança. O que vocês estão lendo nessa doutrina? O que lá diz? Diz que vocês podem permanecer no segundo casamento porque antes vocês estavam na ignorância? Sim, antes nós estávamos na ignorância, não sabia. Mas agora Deus abençoa. Mas diz para que todos nós venhamos a nos arrepender. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas pede que agora todos se arrependam. O que Jesus falou para a mulher que foi acometida no ato de adultério? Todos estavam ali com a pedra nas mãos para poder apedrejar a adúltera. Jesus falou, aquele que não tenha pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo ali tinha praticante do pecado, foram embora, largaram as pedras no chão. Jesus falou, cadê os seus acusadores? Senhor, eles foram embora. Nem eu estou aqui para te acusar. Mas agora vá e não adulteres mais, não peques mais. Você que casou, a segunda aliança. Não, agora você não sabia. Beleza, continue então no adultério. Se em Lucas 16:18 fala que é adultério. Então até pego o mesmo capítulo que falou aqui, Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, divorciar, faz com que ela cometa adultério. E quem se casar com uma mulher que foi repudiada, que não queria se divorciar, tá lá, coitada, divorciou. O marido dela se divorciou dela, ela não quis. E quem se casar com ela vai adulterar junto com ela. Ah, tem exceção, tu lê aí. Então tá, vou ler a exceção para vocês. A não ser por causa de fornicação. O que é fornicação? É o sexo antes do casamento. São pessoas que se juntam como se fosse marido e mulher, mas não são. Jesus falou, nesse caso, vocês têm que repudiar, têm que se separar. Porque isso aí é uma imoralidade sexual diante de Deus. Ah, mas quando é casado, houve um divórcio, houve um adultério, perdão. Aí eu lhe pergunto, é falta de uma exegese bíblica, um estudo aprofundado? Não é. Aliás, meus amados, não precisa nem de um estudo aprofundado. É um estudo raso, vocês já entendem isso. É que as pessoas querem escutar de pastores e teólogos que querem igrejas cheias de joios e trigos. De pastores que querem agradar o homem. Amados, eu não estou aqui para agradar nenhum de vocês. Tanto é que no meu canal, olha, porque eu não tenho tantos inscritos, dá para ter um controle. Eu vejo pessoas se inscrevem, daqui a pouco pessoas estão se inscrevendo. Por quê? É porque eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Vê se eu peço curtidas, vê se eu peço a vocês dízimos e ofertas. Eu não peço nada disso, meus amados. Eu estou aqui para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus. E eu vou continuar lendo o relato do rapaz. Aí ele falou, né? Repetindo. Realizo um novo divórcio agora com a minha atual esposa, a segunda aliança? Ou nos separamos e ficamos ali na expectativa de que esta ex-esposa, a primeira, morra quanto antes. Então, ele fala, olha, eu devo então me divorciar dessa segunda esposa
para voltar para a adúltera? Ou eu tenho que continuar na segunda aliança, na segunda esposa, e orar para que Deus mate a primeira, a adúltera? Olha só, meus amados, eu sei que esse rapaz não falou isso por mal. Eu não estou aqui nem debochando nada disso não, que está repreendido. Detesto o deboche. Eu estou aqui para poder ajudar, agregar alguma coisa aqui de bom. Entende? Mas a palavra fala por si só. Esse rapaz, ele continua com um grande dilema no coração dele. Não duvido que ele ame essa segunda esposa. Não duvido que a segunda família dele possa estar indo bem. Mas é um casamento adúltero. E não só ele está em adultério, a segunda esposa também. E qual é o testemunho que esse atual casamento está dando para a filha deles? Que Deus abençoa a segunda aliança, que a filha dele está vendo que os pais dele são divorciados e são casados numa segunda aliança. E assim vai acontecendo. O que aconteceu lá no Antigo Testamento? Deus tirou o povo do Egito, com grande poder e maravilhas. Mostrou lá o seu poder. O povo adorou a Deus. Depois eles adoraram outros deuses. Deus levou o povo a provações. Mas o povo, volta e meia, se corrompia de novo. O que Deus fez? Aniquilou muitos e deixou alguns remanescentes. Colocou nesses remanescentes um espírito novo. Deu a eles um coração novo para que eles pudessem seguir o Senhor de todo o coração. E esse povo seguiam. Ia aumentando a descendência, aumentando a família, e essas famílias iam crescendo, adorando outros deuses. E assim acontece nos dias de hoje. Os filhos veem o testemunho que os pais estão dando, o que a igreja está dando, eles acham que isso é certo. Então vai criando, vai nascendo várias igrejas, denominações religiosas que atestam que o segundo casamento é abençoado por Deus. E assim a iniquidade no nosso meio ela vai se proliferando, vai aumentando. Continuando aqui. Temos uma filha para criar, a qual se decidiu por ser batizada e viver no Senhor. Quer dizer, a filha dele decidiu se batizar e crer no Senhor. Mas olha uma situação onde seus pais se separam em nome de Deus. Não sei o que fazer. Não sei. Mas não estou pedindo nenhum aval. Tá certo, não tem que pedir mesmo não. Mas tenho a esperança de que esta palavra não se aplique a nós. Porque éramos pagãos e nos tornamos novas criaturas através de Cristo. Não estou conseguindo aceitar o fato de deixar minha atual esposa, que tenho buscado amar como Cristo ama a igreja. E desta forma que temos que tentado viver. Então, o que ele falou aqui? Espero que essa palavra não se aplique a nós. Espero que essa palavra não se aplique a nós. Porque éramos pagãos, Agora eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu até creio, porque ele está num dilema. Ele está procurando tomar a decisão correta. Não estou conseguindo aceitar o fato de deixar minha atual esposa. Eu compadeço dele disso, gente. Ele formou uma nova família. E ele termina assim, não estou conseguindo aceitar o fato de deixar minha atual esposa e tenho buscado amar como Cristo ama a igreja. Ele tem buscado amar como Cristo ama a igreja. Aí eu lhe pergunto, Cristo ama a igreja. A igreja adultera com Cristo? Sim. Assim como o povo de Israel adultera com Deus. E Cristo desiste da sua igreja? Deus desiste de Israel? Não. Ele endureceu o coração de Israel por um tempo, para que depois viesse a resgatar Israel. Deus não muda. Então, o que a gente tem que fazer no casamento? Como ele falou, não estou conseguindo aceitar o fato de deixar minha esposa, que tenho buscado amar como Cristo ama a igreja. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Amar a primeira esposa dele como Cristo ama a igreja. A esposa dele adulterou, como ele falou, voltar para uma adúltera. Quantas vezes Cristo nos perdoou dos nossos adultérios?
com ele. Quantas vezes Deus perdoou o adultério da nação de Israel com outros deuses? Então, meus amados, vou parar por aqui. O que nós temos que fazer? Nós não temos o poder de convencer ninguém. Somos apenas semeadores. O único pastor se chama Jesus Cristo. Então a gente pede a Deus, Senhor Deus, dai sabedoria a essas pessoas que estão te buscando, que têm, Senhor, a dúvida no coração. Isso é louvável diante de Ti. Pessoas que não estão dizendo que isso é certo ou errado. Eles estão buscando realmente conhecer a verdade. Leve cada pessoa nesse canal, Prisioneiros em Cristo. Leve cada pessoa nesse mundo que estão no adultério, Senhor, e não sabem. Pois são ministrados, Senhor, por pastores, teólogos, que dizem que eles podem permanecer na segunda aliança, que isso não é pecado, porque o primeiro cônjuge adulterou. Mas o Senhor diz, Senhor, lá no livro de Oséias, vá e ame novamente a sua esposa adúltera. O Senhor sempre falou em perdão, Senhor. Então, coloca nessas pessoas, Senhor, que buscam a verdade, o seu querer e o realizar, de acordo com a tua vontade, não com a vontade de teólogos e pastores aqui desse mundo. Pois o Senhor mesmo diz lá em 2 Timóteo, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo comichões nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, de acordo com seus próprios deleites e desejos. Então, Deus, coloque a tua vontade nesses corações, para que eles sejam, Senhor, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.